Discriminar as drogas ajuda ou não a combater a criminalidade? Semana passada nós tivemos aqui o especialista que disse que sim. Hoje nós vamos conversar com a outra opinião. Gentilmente o advogado, doutor Davi Teixeira Azevedo, professor de Direito Penal da USP, está aqui conosco. Doutor Davi, obrigado pela gentileza. Bem-vindo. Tá bom. Boa noite, Geraldo. Boa noite. Davi, qual é a sua opinião? Descriminalizar as drogas ajuda ou não o combate à violência e à criminalidade, na sua opinião? Heródoto, definitivamente não. Não ajuda a diminuir a criminalidade e tampouco desafoga o sistema penitenciário, que é a outra bandeira levantada, inclusive por ministro do Supremo, o Barroso. Quem sustenta a tese contrária parte de 3 falsas premissas. A primeira delas é de que o usuário não deve ir para a cadeia. O drogadito não deve ir para a cadeia. Descriminalizando, ele não será inserido no sistema penitenciário. Essa premissa é falsa. A nossa lei de drogas, a Lei 11.343 de 2006, o artigo 28, claramente diz que o drogadito ou o usuário não vão para a cadeia e que são medidas preventivas, educacionais, terapêuticas, de reinserção social, são essas medidas que devem ser dirigidas ao drogadito ou ao usuário de drogas. Se o drogadito e o usuário não as cumpre, não as atende, em última análise, o Estado não pode fazer nada. No entanto, há muitos usuários que vão para a cadeia, muitos drogadictos que vão para a cadeia. Isso é o que disfuncional há. Quem age assim, a autoridade policial, a autoridade judiciária, comete uma ilegalidade. O que temos de combater é a ilegalidade. Mas há uma segunda premissa falsa. Qual é? De que a legalização evitaria o crime organizado, evitaria a violência. Ora, dou um exemplo muito singelo. Legalização do jogo, por exemplo, loteria e etc. Diminuiu ou eliminou a violência ou a criminalidade, por exemplo, no jogo do bicho? Toda uma contravenção, que tem todo um contexto de violência. Bingo? Não. Ou seja, legalizando-se o comércio de drogas em que o Estado oferece a droga, o próprio Estado, criar-se-á claramente todo um comércio paralelo. Tem sido assim na Holanda, tem sido assim na Suíça, em outros países com tolerância ao uso e ao porte de drogas. Mas e o Uruguai? O Uruguai é ainda um exemplo recente, que precisa de uma avaliação correta, mas o jornal El Observador do Chile já mostrou que aumentou o consumo de drogas entre alunos da escola no nível do ensino médio. No Uruguai? No Uruguai. E que as plantações clandestinas, de 600 e poucas plantações que havia e que foram alvo da atuação policial, em 2015, nos primeiros 10 meses, pularam para 1.100. Não estou querendo, com isto, defender que este é um exemplo de insucesso. Não, mas não se pode fazer uma avaliação. É prematuro ainda. Pronto. E a terceira falácia que você disse? A terceira falácia diz respeito a desafogar o sistema penitenciário. Heródoto, perto de 600 mil presos nós temos, mais do que isto, no nosso sistema, sendo 40 deles presos provisórios, gente ainda não condenada. E desse contingente, 28% são delitos e agentes ligados ao problema das drogas. Tráfico, especialmente. Bom, tráfico. E mesmo esses usuários que acabam sendo tidos como traficantes, e não são. Bom, tiremos esses 28% a 30% do sistema. De 600 mil, nós reduziremos para 400 mil o contingente de presos no nosso sistema, cuja vaga seria 600 mil. Que bom! Temos 200 mil, que maravilha.
Só que nós temos 564 mil mandados de prisão a serem cumpridos. Quer dizer, pessoas que podem ir para dentro da cadeia. Que devem ir, inclusive que é devem. mandado. Ou seja, haverá ainda um déficit de 354 mil vagas. E olha que nos últimos 10 anos, o nosso sistema penitenciário triplicou o número de vagas. No entanto, duplicou a carência de vagas. O que mostra que o problema do sistema penitenciário, o problema crônico, não é drogas. O problema crônico é a ideologia da punição e do encarceramento, promovida muito especialmente pelo Ministério Público e atendida pelo Poder Judiciário. Ou seja, a punição exemplar é mandar o cidadão para a cadeia. É mandar para a cadeia. Mas isso a gente ouve na rua, né? Que houve na rua. Pô, esse cara devia estar na cadeia. Mas esse mesmo que fala que deve ir para a cadeia como resolução do problema, ele diz, se você perguntar, que a cadeia não resolve, que a cadeia é a escola do crime. É verdade. Então, a solução não está em mandar para a cadeia. A solução são políticas públicas ligadas principalmente à educação. Políticas públicas ligadas à criação de meios e modos e vagas para a inserção de um largo contingente no mercado de trabalho, contingente de jovens. Não é o direito penal um instrumento adequado para resolver problemas sociais de tal e tamanha gravidade. Entendo. Quer dizer que não resolveria, nem enfraqueceria o tráfico. Não enfraqueceria. Porque o tráfico também, vamos dizer, ele também funciona bem porque é proibido. Mas veja, na Holanda, em que se tolerou o comércio de drogas leves nos cafés e etc., houve sim um aumento de tráfico de drogas pesadas. Por exemplo, em Portugal, fala-se que Portugal descriminalizou em 2000. Sim, descriminalizou o usuário porque lá mandava o usuário para a cadeia. Aqui não. Sei. E lá não se descriminalizou o tráfico de entorpecentes. E o usuário em Portugal, e o drogadicto, ele pode ser recolhido para a polícia e levado ao centro de dissuasão de toxicômanos. E medidas sérias são impostas, como impedimento de exercício de algumas funções, de algum desempenho de algumas profissões, multa, proibição de comparecimento em alguns lugares. Fala-se que a Colômbia e a Argentina, em 2009, descriminalizaram, e o Brasil não. Lá descriminalizaram sim, porque na Colômbia poderia ser preso o usuário com penas de 5 a 8 anos. Era o artigo 376 do Código Penal colombiano. Isso é inconstitucional. Essa gente não tem que ir para a cadeia, tem que ter assistência, como é no Brasil agora. Na Argentina também, a Lei 23.737, ela previa também penas de até 2 anos, prisão para o usuário. Diferentemente do nosso sistema, a corte lá acertou. Entendi. É inconstitucional, trata-se de um problema de saúde pública e não um problema de direito penal. Agora, a nossa lei tem essa virtude. Heródoto, a nossa lei, ela estabelece 2 faces bem definidas. E o ministro Toffoli confirmou isso, porque ele fez parte da comissão redatora da lei. Uma é a prevenção ao uso indevido, é a educação, ressocialização. E isso é para o usuário independente. Não deve ir para a cadeia. O Estado deve pôr a mão para ajudar a sair do buraco. Renunciou, o Estado fez o que pôde para dar a dignidade a esse homem. E a outra? A outra mão é o traficante. Penas de 5 a 15 anos para o tráfico, pena de 8 a 20 anos para financiamento e custeio do tráfico. Agora, e aquele amiguinho que oferece para o outro a droga? Isto é traficante? Na nossa lei, isto é tratado muito benignamente com pena de 6 meses a 1 ano. O direito compreende o direito penal, essa circunstancialidade. Professor Davi, queria pedir que você ficasse mais um instantinho aqui conosco. Pois não. Um instantinho. O doutor Davi Teixeira de Azevedo, professor de Direito Penal da USP, gentilmente aqui conosco. Davi, não parece que a droga é um fenômeno do nosso tempo? Sim, é um fenômeno do nosso tempo. Sempre houve na história. Sempre houve, mas não com essa intensidade. Mas não com essa intensidade. Nós estamos numa sociedade em que os valores morais e espirituais estão erodidos. Nós estamos numa sociedade em que não se pode ter dor ou sofrimento. Nós estamos numa sociedade da evasão. Nós estamos numa sociedade, enfim,
esgarçada nos seus laços, em que o homem, apesar de inserido num contexto com tanta gente, ele é um homem solitário. E a droga, então, é o caminho que este homem busca de sair deste contexto, digamos, de falta de presença e existência nesse mundo e significado para buscar o prazer individual. Eu acho que este tempo pode explicar-se deste modo. Anomia, não existem normas, não existem padrões, e cada um é legislador de si próprio, da sua conduta. Eu acho que a droga se põe nessa linha explicada por este tempo, né? Agora, se há mercado, há fornecedores. Sim, sim. Sabe, Heródoto, eu diria que o combate à criminalidade, querendo a descriminalização, contém uma contradição intrínseca. Sabe qual é a contradição? Se temos de combater uma grande incidência de uma infração criminal descriminalizando, esta verdade vale para qualquer infração penal de largo espectro ou de grande número na sociedade. Claro, se descriminalizarmos o furto, resolveremos um problema da prisão. Se descriminalizarmos o roubo, se descriminalizarmos o homicídio. Ou seja, não é a existência de um grande número de infrações penais o caminho que indica a correção de uma política criminal. Entendi. Não é este. Não é este o caminho. Professor, muito obrigado pela gentileza. Nada, Heródoto, Muito um grato. prazer. Muito obrigado.